Terça-feira, 25 de agosto, e na largada desse Papo das 9, eu peço licença a vocês para dedicar esse Papo das 9 a um amigo muito querido que partiu na noite de ontem. Eu só soube disso hoje de manhã pelos filhos. O Washington Novaes foi um dos grandes jornalistas desse país e um dos pioneiros do jornalismo ambiental. O Washington Novaes é o responsável pelo fato de eu, hoje, dentro do jornalismo, ter esse engajamento, esse interesse profissional em relação aos assuntos ambientais. Ele, de fato, abriu caminhos, inspirou várias gerações de jornalistas a terem mais atenção para com a desgraça, as ruínas de um modelo de desenvolvimento que confunde prosperidade e progresso com a destruição da fauna e da flora, com a depredação sistemática dos recursos naturais fundamentais à vida. O Washington Novaes me deu um nó na cabeça quando há mais de 20 anos atrás, bem mais que 20 anos, ele foi o entrevistado principal do Roda Viva da TV Cultura e ele foi sabatinado por vários entrevistadores de peso como jornalista. Aquilo já mexeu comigo. Jornalista é fazer pergunta, né? Ele está lá respondendo. O Washington, como jornalista, ele, sem prejuízo da isenção e da imparcialidade, ele se posicionava com muito destemor, com muita coragem, mostrando, repito, como jornalista, o que não estava sendo objeto da devida atenção e cuidado, seja por importantes autoridades da República, seja por empresários poderosos e inescrupulosos. Ele foi valente, foi corajoso e se desdobrou em outras frentes. Ele fez um documentário sobre o Xingu espetacular, na verdade, 2 documentários sobre as comunidades indígenas do Xingu, que foram premiados internacionalmente. E ele me contou, a gente ficou amigo. E eu, graças a Deus, em vida, tive a chance de dizer várias vezes para ele o quanto eu era grato. E o quanto ele era absolutamente importante nas escolhas profissionais que eu fiz. E ele me contava histórias incríveis. Por exemplo, depois desse documentário no Xingu, ele encontrou Darcy Ribeiro, antropólogo, num avião. E Darcy viveu muitos anos entre indígenas, estudou, escreveu sobre isso. E ele se sentou perto do Darcy com aquele desejo de contar tudo o que ele havia descoberto, embevecido a respeito da cultura indígena. E antes dele falar, o Darcy interrompeu e disse assim: eu já sei. Essa experiência no Xingu mudou você, não foi? O Washington ficou assim tão impressionado porque o Darcy conseguiu captar naquele instante essa transformação. Nesse Roda Viva que eu falei que me impressionou muito, um dos entrevistadores era o então senador pelo Mato Grosso, Blairo Maggi, que mais tarde veio a ser governador do estado, ministro da Agricultura. Blairo Maggi, com uma visão assim tão pobre, tão tacanha do meio ambiente. E quando o Washington falou embevecido da experiência no Xingu, o Blairo Maggi, de forma, a meu ver, deselegante, disse assim: Washington, você quer que a gente viva tudo igual a índio? E o Washington Novaes, com muita serenidade, olhou para ele, o programa ao vivo, olhou para ele e disse assim: não, senador, nós não teríamos competência para isso. O Washington Novaes e suas colunas no estado de São Paulo determinavam, essas colunas, abalos sísmicos em Brasília, porque ele foi um jornalista absolutamente bem irrigado de fontes, com muita informação. Ele foi um gigante do jornalismo. Ele me convidou para ser jurado do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás, o maior do Brasil, o 4º maior do mundo.
na antiga capital de Goiás, que também se chama Goiás. Linda cidade, tombada pelo patrimônio. E eu voltei 6 ou 7 vezes depois, fui presidente do júri em certa oportunidade. Foi o Washington que me apresentou esse mundo do audiovisual internacional comprometido com o meio ambiente. Foi o Washington que me inspirou a fazer vários movimentos dentro do jornalismo. Portanto, eu perdi um amigo e eu perdi a pessoa que nesse plano me ajudou a fazer várias escolhas profissionais nessa direção. Washington, querido amigo, onde você estiver, 86 anos bem vividos, Virgínia, Pedro, João, que a família seja abençoada, protegida, e que você receba, meu irmão, um abraço muito forte, de gratidão, de gratidão. Muito obrigado. Você elevou o jornalismo a um patamar que antes de você, o jornalismo não tinha. E várias gerações de jornalistas se inspiraram em você. Eu também, meu amigo. A você dedico o Papo das 9 de hoje. Viva o jornalismo comprometido com a vida. Viva. Recomendação de livro. É óbvio que eu vou homenagear o meu mestre e amigo Washington Novaes. Eu peguei um livro que para mim foi muito importante, chamado A Década do Impasse. Ele fez um registro da Rio 92 a Rio +10. Portanto, nesse intervalo de tempo, o Washington publicou Transgênicos e Segurança Alimentar, Revoluções no Espaço Urbano. Ele era paulista, mas se mudou para Goiás. No Pantanal paulistano, ele viu o Cerrado de São Paulo desaparecer. A crise das cidades e os índios. Washington Novaes, viva! O Brasil teve você, o privilégio de você abrir caminhos para mostrar para a gente que desenvolvimento de verdade tem que ser sustentável. A gente precisa descobrir a correta utilização dos recursos naturais. A gente não pode deixar como legado a destruição. Eu, quando fui certa vez na casa dele em Goiânia, ele contou embevecido assim, nós ganhamos de presente num vasinho pequenininho, com aquele xaxim pobre, uma plantinha pequenininha com os espinhos. Era uma espécie de cacto. E ele falou, eu vou tirar essa bichinha daqui, eu vou botar ela no chão. O cacto, que na verdade não era um cacto espinhoso, era um cacto com espinhos assim delicados e floração. Ele tomou conta de parte da fachada da casa do Washington, como que abraçando, especialmente a entrada da casa, de uma forma linda. Ele contou essa história porque eu perguntei, nossa, que planta exótica linda. Ele falou, veio de um vasinho. E a gente aqui resolveu libertá-la do vasinho, dando chão. E ó, a planta cresceu. Washington Novaes, que saudade sua, cara. Hoje tá fogo. Doações, também em homenagem ao legado desse grande jornalista. Nós falamos aqui várias vezes no Papo das 9 da situação difícil dos indígenas no Brasil por conta da pandemia. A velocidade de contágio é 2 vezes maior entre indígenas do que entre não indígenas. E eles são muito vulneráveis à ação devastadora do vírus. Xingu. Quem puder ajudar os povos do Xingu a enfrentar a Covid, ou, se você preferir, qualquer outra etnia indígena, faça a pesquisa básica para ver através de qual organização você deseja contribuir para evitar essa vulnerabilidade dos povos originais do Brasil. Faço essa recomendação hoje em memória de Washington Novaes. Washington Novaes, ele tem uma frase dele sobre indígenas muito bonita que diz assim: chegar perto do índio, da cultura do índio,
exige uma mudança radical de perspectiva. Como se o olho passasse a ver pelo lado oposto, no sonho, no inconsciente. Entender o índio, entender a sua cultura e respeitá-lo implica em nos despirmos desta nossa civilização. Porque o encontro com o índio é um mergulho em outro espaço, em outro tempo. Lindo. É a cosmovisão dos indígenas. O Washington gostava de contar como nessa convivência com os indígenas do Xingu, ele via o compartilhamento dos adultos na educação dos filhos. Todo mundo sabia que aquele curuminzinho era filho daquela mulher e daquele homem. Mas eles viviam soltos, andavam como toda criança, como se fosse um jardim, um playground, digamos assim, no espaço ocupado pelos índios. A garotada fica solta. Mas todos os adultos, quando a garotada está solta, estão olhando para seus filhos e os filhos dos outros. Então todos compartilham a responsabilidade pela segurança e pela educação. E o Washington falou, é muito bonito, porque eu testemunhei um curuminzinho que fez besteira. Porque os índios também, as crianças fazem traquinagens. E a traquinagem que o curuminzinho fez ali foi esquisita. Aprontou alguma. E o Washington viu a distância assim, como o pai, adulto, na hora de chamar a atenção do filho, se ajoelhou, primeiro movimento do pai, eu vou me ajoelhar e vou me colocar no nível dele. Eu não vou ficar acima, eu vou colocar no nível dele. E vou perguntar para ele, foi o que ele testemunhou. Você sabe por que o seu pai está triste com você? Você entende por que você não deve mais fazer isso? Tá claro por que eu não vou entender se você fizer isso de novo? Sem se exaltar, sem dedo em riste, sem brigar. Era a autoridade paterna na cultura indígena se manifestando e educando o curuminzinho. É muito interessante, em certa medida revolucionário, o aprendizado que a gente pode ter com aqueles a quem a gente julga inferiores.